eu queria falar o seguinte: cada região, né, cada país tem suas características de animais peçonhentos. No nosso caso, nós vamos falar das principais cobras encontradas no Brasil. Então vamos lá, Billy? Então você tem aí a jararaca, você viu aí, Botrops, que é também da espécie Botrops. Ela é localização todo o Brasil, tá? Nordeste, Amazônia. Você viu que ela está localizada praticamente em todo o Brasil. Em caso de picada, qual seria o tratamento? O soro antiofídico e o soro antibotrópico, que é o específico. Eu falei até errado, não é o de cascavel, tá? O antibotrópico é da jararaca. Ou ainda soro antibotrópico laquético, que é outro tipo de soro. Mas especificamente é usado o soro antibotrópico, que é diretamente e exclusivamente para picadas e acidentes com picadas de jararaca. Pico de jaca, né? São das espécies lacheses. Localização principalmente na Amazônia, Rio de Janeiro até a Paraíba, no Nordeste. Tratamento soro antibotrópico laquético, que é um soro tido como universal. Deixa eu botar o bichinho aqui. Pronto. A cascavel, chamado Cotralos, tá? Crotalus, que é a espécie da cascavel. A localização dela, regiões do campo, ela geralmente vive muito em cerrado e descampado. Aqui no sertão tem muita, na região do sertão nordestino tem muita cascavel. Então você tem aí, ó, região de campo do centro, sul, nordeste e da Amazônia está localizada a cascavel. É muito comum em nosso meio, na nossa fauna. Tá? Então, o tratamento soro anticrotálico, tá? Respondido aí a Dirami. Qual o soro específico da cascavel? É o anticrotálico, que é o soro específico da cascavel, ou o soro antiofídico polivalente, que é o soro generalizado, tá? Um dos soros universais, o soro antiofídico polivalente. Uma observaçãozinha aqui na foto. A cascavel é identificada pelo chocalho. Tá? O chocalho, em algumas literaturas, fala que o chocalho significa a idade da cobra. E outras literaturas, inclusive o Billy estava comentando comigo, significa a quantidade de trocas de pele daquela cobra. Tá? Cada chocalhinho quer dizer que ela trocou uma vez de pele. Então, botando um pelo outro, fica mais ou menos a mesma coisa, né? A quantidade de idade ou a quantidade de troca de pele. Tá? Agora, cobra coral verdadeira. Por que coral verdadeira, professor? Porque existe a falsa, né? Existe a falsa coral verdadeira. Para os pernambucanos, né? Porque sabemos que estamos também para todo o Brasil. Para os pernambucanos, nós temos um time aqui no estado de Pernambuco, representado pela cobra coral. Agora, Billy, é cobra coral verdadeira ou falsa, Billy? A cobra coral daqui. Billy está dizendo que é falsa. Vamos lá. A cobra coral verdadeira, chamada de Micrurus, que é a espécie dela, localizada em todo o Brasil, ela é altamente venenosa. Tá? Lembrando que uma picada dela pode levar o indivíduo a óbito rapidinho. Tá? A diferença para a coral falsa: os anéis na falsa não contornam todo o corpo. Aí é até interessante, Tatiana estava até falando, eu vou parar para a cobra e vou perguntar: senhora cobra, a senhora é coral falsa ou verdadeira? Né? É até interessante, mas se você observar abaixo, na barriga dela, se não tiver a emenda do anel, ela não é a coral verdadeira. A coral verdadeira é venenosa, a coral falsa não é venenosa. A verdadeira sim, ela é venenosa, mas a falsa não é venenosa. Então vamos lá, Billy. Bota aí o slide. Ainda falando sobre cobra, existem outras espécies, como por exemplo a casca de burro, né, que eu já citei. Mas as citadas
são as principais nos acidentes do campo, tá? A casca de burro tem muito também, mas em termos de acidente, as principais e os acidentes mais graves são com as que nós acabamos de falar. Agora, identificando uma cobra venenosa. Como é que se identifica uma cobra venenosa? Ele falou bem no filme, tá? Todas as cobras que têm um orifício chamado fosseta loreal, bem abaixo, acima das narinas, abaixo dos olhos, tem um buraquinho, tá? Um orifíciozinho chamado fosseta loreal. Entre os olhos e a narina. São venenosas. A coral verdadeira é a única que não tem. Então você vai ver que a coral, ela sempre é a exceção. A coral, ela não tem falseta. A coral, ela não tem a cabeça triangular. E nós vamos ver a característica também da cobra. E a coral não tem o rabo, tá? Grosso e afinando, que é uma das características da cobra venenosa. Outra característica das cobras venenosas é a cabeça triangular. Nós vamos mostrar uma foto aí, bem interessante, que dá para distinguir. A cabeça triangular, quando vista de cima, né? A forma relativamente brusca como a cauda se afina, tá grossa, daqui a pouco afina de uma vez. É outra característica marcante nas cobras venenosas. Como identificar uma cobra coral verdadeira? Tá? A cobra coral verdadeira, pessoal, ela tem os anéis totalmente completos, tá? Ela tem os anéis totalmente completos. Ela não tem nenhuma divisão entre os anéis. O anel circula por completo o corpo da cobra, tá? Circula por completo. Então, ela não tem essa divisãozinha na barriga. Já a cobra coral falsa, ela tem sim. Aí, volta lá, Billy, para o slide. Falando ainda a questão da cobra venenosa ou não, a fosseta loreal. Como é a fosseta? Você vê aqui, ó, você tem os olhos, o olho, né, da cobra, e a narina. Abaixo da narina, entre a narina e o olho, você tem esse orifíciozinho chamado fosseta loreal. Né? Fosseta loreal. Aí você tem a cobra coral verdadeira. A cabeça dela, diferentemente das cobras venenosas, apesar da coral ser venenosa, ela tem a cabeça meia arredondada, tá? É pouquinho diferente aí da cobra venenosa. Então ela é uma das únicas exceções no que diz respeito à semelhança e diferenças na questão da venenosa ou não. Aí você vê a cabeça da cobra venenosa. Você vê que ela é triangular, tá? Forma um triângulozinho. Daí você vê bem e pode responder. A cobra naja é venenosa ou não? Tá? A cobra naja, a cabeça dela é totalmente triangular. Volta pra gente aqui, beleza? Bom, estou vendo aqui Tatiana sinalizando. Tem alguma pergunta, né, Tatiana? Temos aqui do Polo Caruaru, o aluno Márcio. Existe diferença do risco de uma picada entre um adulto e uma criança? Muito boa pergunta, Márcio. Vai também cair para aquela questão que eu respondi, Márcio. A quantidade do veneno inoculado. Mas a criança, ela tem menor resistência, porque o sistema imunológico da criança, ela não está totalmente completa, né? Sabe-se que o sistema imunológico humano, ele só está completamente definido, o sistema de defesa, tá? O sistema imunológico só está completamente definido após os 21 anos. Após os 21 anos, realmente não tem mais para onde ir, o sistema imunológico já está totalmente definido. Então, com certeza, Márcio, uma criança, ela vai ter uma resposta bem menos agressiva do que um adulto. O adulto, ele vai ter mais resistência, com certeza. E uma criança vai ser mais susceptível a ir a óbito mais rápido, tá? Até por conta do tamanho da criança, né? Menor superfície corporal, menor resistência. Então, há diferença sim. Se houver uma mesma intensidade de picada num adulto e numa criança, a criança ela vai sofrer as consequências bem mais rápido do que um adulto. Mais alguma pergunta, Tati? Não temos mais nenhuma outra dúvida. Ok, então vamos lá. Vamos lá, Billy, volta lá. Ainda na cabeça da cobra venenosa, você vê a diferençazinha aqui. E o olhinho dela bem redondinho, né? Da cobra venenosa. Aí vem a cobra coral verdadeira.
tá? Diferentemente da cobra venenosa, como eu falei, a coral ela é sempre exceção no que diz respeito às características das cobras venenosas. Aí a cauda da cobra venenosa, você vê que há um afinamento, há um espessamento brusco. Você vê a cauda, ela vem bem grossa, tá? E de uma hora para outra ela afina. Isso é a característica também da cobra venenosa.